Vamos lá. A Rafa, semana passada a gente estava falando sobre diferença de idade entre o dominante e o seu submisso, né? E então ficou ali no ar. A gente chegou a falar sobre o assunto ou ficou por alto? A gente falou sobre a diferença de idade. Não A falou? gente falou por alto do assunto. Bom, mas a diferença de idade, a Rafa falou. Vamos a mais uma pergunta. E quando a diferença de idade entre o Dom e sua sub é enorme, tipo o dobro, tipo 23 anos? Bom, qual o problema? Quando a diferença de idade é enorme, o age play fica real, não precisa ter não precisa ter interpretação. Gente, esse negócio de parceiros com diferença de idade grande, historicamente, é um pouco controverso. Sempre tem um pouco de preconceito, né? Você lembra da Marília Gabriela, quando estava com aquele ator? Eu esqueci o nome dele, aquele bonitinho. Qual é o nome O dele? Gianecchini. Gianecchini. Não foi um burburinho porque ela tinha uma diferença grande de idade com ele? Eles ficaram juntos um tempão. Detalhe, não estou falando de dominador e submisso, estou falando de relações entre idade. Geralmente você tem o estereótipo, né, daquela novinha com o milionário, do novinho com a milionária, né? Então, que é por interesse, né? Eu tenho uma opinião dupla sobre isso. Eu tenho uma opinião dupla. Me fala da sua opinião dupla. A Águia tem uma opinião dupla. Na verdade, assim, com vocês, Aquila, Vic the Eagle, Vic, a Aquila Falcone. Quando duas pessoas querem ficar juntas e tudo, eu acho que não tem nada assim, idade, cor, religião, qualquer outra coisa que impeça duas pessoas de ficarem juntas. Eu acho que nada é um obstáculo intransponível que vai impedir. Mas com a relação da idade, eu vou citar um exemplo do que eu já vivi. A minha diferença de idade com ele é de 12 anos. Comigo? Então você não viveu, você está vivendo. Não, mas eu não estou falando dessa relação. A minha relação atual, eu sempre gostei de homens mais velhos. Você está falando de uma relação anterior. Eu sempre gostei de homens mais velhos. Sempre tive tesão em homens mais velhos. Nunca gostei de caras muito novinhos e tudo mais. Por quê? Porque eu achava que tinha mais a questão da virilidade, da pegada. Eu achava que o Você cara acha que o cara mais velho é mais viril? Não tem essa coisa. Não é que ele é mais viril, mas ele é mais experiente, então ele não é tão afoito. Às vezes, o que acontece é que os caras, às vezes, mais jovens, mais novos... Tocou o telefone. São muito afoitos em relação. Querem tudo de imediato, eles não sabem jogar o jogo correto. Obviamente que isso não é regra. Tem cara então, quer dizer que um homem mais velho sabe jogar o jogo melhor. Depois você fala desse jogo pra gente. O jogo da Aguinha. Qual é esse jogo? Quero saber desse jogo, das regras, como se joga. É de cartinha? Obviamente que isso não é regra. Tem cara novo que sabe o que faz, entendeu? E tem cara mais velho que é um idiota que não sabe como se relacionar de verdade com uma mulher e dar prazer, entendeu? É exatamente esta. Mas assim, pra mim, eu sempre tive uma preferência por homens mais velhos, né? Tanto que a minha diferença contigo é de 12 anos. Mas eu não sou tão mais velho quanto a sua última relação. Não, mas assim, eu tenho 42 e você 53. A gente não tem uma distância... Vou fazer 54. 3 vezes 18. Vou atingir a minha terceira maioridade. Mas eu com 42 e você com 53, a gente não tem... Eu não tenho idade para ser seu pai. Não, você não tem idade para ser meu pai. Então, assim, a nossa diferença de... Você é mais velho que eu. Nosso age play ainda é interpretativo. Você é mais velho que eu, mas não tem uma diferença de idade exorbitante. Agora, eu já vivia há anos atrás uma outra relação onde eu tinha uma diferença de idade de 26 anos para a pessoa. E no início era tudo uma maravilha. Porque quando você começou, você tinha 30, não é isso? Acho que eu tinha 29. 29. Então, 29 mais 23. 26. Eu já tinha... é 26 de diferença? 26. 29 mais 26, ele tinha 55. Ele era um pouco mais velho que eu. Eu tava com 29, ele tava com 55. No início da relação. Então, assim, no início, ele tinha todas as coisas, né, que eu gostava, de ser o cara mais velho, mais experiente e tal.
Mas o que eu notei, assim, uma das coisas que levou ao fim do relacionamento foi que a diferença de idade era tão grande entre a gente que com o passar dos anos ele foi tendo objetivos muito... É como assim, é como se eu ainda tivesse... Ele não usou da verticalidade dele para Não. você... Ah, bom. Não, tô falando assim, enquanto eu tô falando de objetivos Só fiz gerais uma de pergunta vida. só. Não tô falando da relação sexual, não tô falando desse aspecto. Eu tô falando que eu tinha ainda um monte de coisas para viver, muita coisa que eu queria fazer, e ele já tava naquela etapa mais querendo se aposentar, querendo mais o relaxamento. Eu queria sair, dançar, aproveitar. Quer dizer que se eu entrar numas de me aposentar também, bailei. A guinha vai voar. Grandes revelações dessa noite. Então, eu acho assim que quando existe Grandes revelações. uma diferença de idade muito grande, e eu tô falando dessa relação de 6 anos, tá muito bom quando a garota tem 25, o cara tá lá com 51. Mas não é que a garota tá com 35 e o cara tá com 60, cara, aí... Mas é aquilo, até chegar nisso é outra história, mas... Né? Eu acho que, a princípio, a diferença de idade não é um empecilho para ficar com ninguém, mas eu acho que depois de certa idade da pessoa mais velha, isso pesa na relação. Você acha? Quando é quando há muita discrepância de idade, essas 20, 25 anos, 30 anos de diferença, chega em certo momento que a pessoa mais velha vai ter outros objetivos e a mais nova ainda tá naquele pique, sabe, querendo... Bom, isso é uma experiência própria, eu falo por mim, não posso falar por todo mundo, mas eu acho que complica quando a diferença é muito grande e a pessoa que é a mais velha tá já numa idade mais avançada. Tô entendendo, quase. Mais ou menos. Nossa, você não é importante? Bom. Não, ela tá falando o que a gente acha de diferença de idade. Eu acho que a princípio não tem problema nenhum. Pode ter problema, o que acontece é que entendeu? Se você tem uma diferença muito grande, vai depender do quanto você pensa, de como você encara as coisas. Se você tem um pensamento de longo prazo, uma pessoa a Águia tem 42, daqui a 20 anos ela vai ter 62. Eu daqui a 20 anos vou ter 74. Aí a gente já estão velhinhos. Mas agora, se fosse uma diferença maior, vamos dizer agora que uma submissa, vamos fazer uma conta redonda, uma submissa de 20 anos começa a me servir. Ela tem que ter noção que daqui a 20 anos ela vai ter 40 e eu vou estar com 74. Quando ela tiver com 50, eu vou estar com 84. Ou seja, ela vai ter que fazer um curso de enfermagem e aprender a trocar fralda. Se durar tanto. Porque se for seguir a expectativa de vida do brasileiro, eu não chego lá. Eu estou fazendo um esforço enorme para chegar lá. Não tem problema nenhum ter essa diferença de idade. Estou falando que pode ser, se a relação se alongar, e com o tempo essa diferença de idade gere uma certa tensão no casal. Estou falando pode ser, não estou falando que isso é um empecilho, que você não deva viver isso. Claro que não. Por exemplo, se eu tivesse 20 anos e te conhecesse com 53... eu ia te servir na boa, entendeu? Eu não ia te deixar de você ia me servir? Então eu ainda dou um caldo, é isso? Você ainda dá um caldo. Eu sou um vilão gostoso e ainda dou um caldo. Dou um caldo. Quer dizer que se uma de 20 aninhos na minha mão ainda, né? Quem sabe? Uma guinha de 20 aninhos hoje... Uma guinha de 20 aninhos ainda te serviria por um tempo. Por um tempo. Isso, olha, eu vou dizer que você não anima esse tipo de conversa. Não é uma conversa que leva a gente a lugares bons do pensamento, entendeu? Então é isso, Rafa. Olha, que seja eterno enquanto dure. E duro ficará enquanto existir tecnologia. É verdade, ainda tem a tecnologia. Então, olha, eu acho que... Olha, viva, seja feliz. 23 anos de diferença. Isso é só uma experiência que eu contei que eu acho que a idade influenciou, mas, depois dos ali próximo aos 50, depois dos 50, tive parceiras de 18 anos, de 20 anos. Eu não tenho o menor preconceito de idade, nem para um lado nem para o outro. Tanto que a Águia tem 42, não é, mas ela tem um corpinho de 30. Ela tem, a Águia é viçosa, ninguém diz a idade dela, mas eu não tenho preconceito. Como ela disse, eu já vi muitas meninas de 18, 20 anos muito maduras, prontas, absolutamente prontas para o BDSM,
inclusive prontas, porque desde cedo, dada essa coisa dos jovens se informando, muitas já desde da mais tenra infância se prepararam para relações de BDSM, e quando chegaram na maioridade foram para elas, prontas. Não como o que era normal nos meus áureos tempos, que as minhas parceiras eram pessoas em transição, decidindo, descobrindo esse universo depois. Não que seja ruim descobrir tudo isso depois dos 20, dos 30, 40, dos 50, não importa. Descobriu, vai viver. Mas as garotas de hoje em dia, as novas, e os meninos também, muitos chegando prontos já para isso, como um estilo de vida, como uma maneira viável de se viver a relação afetiva, o BDSM como uma relação afetiva viável, lícita, normal, tá? E a questão da idade é a mesma coisa, de qualquer relação, inclusive baunilha. Você tem que ter a perspectiva, você é novinha, você é novinho, tanto como uma pessoa mais velha, tem uma prazo de validade menor, provavelmente. Se você focar no futuro, não vai ser, não é bom. Agora, se a sua visão for uma visão de curto prazo, vamos viver hoje, vamos viver amanhã, porque o orgasmo de hoje é ótimo, o orgasmo de amanhã é ótimo. Mas eu deixei isso claro. Isso aqui, eu só falei esse comentário. Deixa esse negócio de fralda para depois. Esse negócio do comentário que eu falei da questão da diferença de idade, falei que pode ser um problema mais tarde, porque eu vivi isso numa relação. Não é que pode ser um problema, vai ser uma questão a ser lidada. Você não vai deixar de ter uma relação por causa disso. Mas não existem relações eternas. Porque, olha, vou te dizer mais. Olha, vamos falar de relações pareadas. Vou contar o caso do meu avô. Meu avô viveu uma relação, teve 3 filhos. Ele viveu uma relação monogâmica até o capítulo 3, assim, né? Tipo, nunca sabe o que esses dominantes patriarcas naqueles tempos, assim, são outros tempos. E ela se foi quando meu avô tinha uns 50 e poucos anos. E meu avô viveu até quase os 80 sozinho. Quer dizer, então, tipo assim, a relação acaba mesmo que a morte se separe. Então pode ser que a morte se separe por pouco, pode ser que a morte se separe por muito tempo, certo? E aí? Entende? Então, alguém vai morrer antes, o outro vai morrer depois, o outro escolhe se segue a vida, se não segue. Agora, não existe. As relações não são perfeitas e não são para sempre, porque as pessoas morrem. E normalmente uma morre antes da outra. Não, mas por isso que eu estou deixando isso claro. Eu não acho que a princípio seja um empecilho, seja um problema nem nada. Eu estou confessando que eu sempre gostei de homens mais velhos, sempre achei mais interessantes. Entendeu? Mas quando eu vivi uma relação que a diferença de idade era muito grande, eu achei... Chegou no momento isso com a maior intensidade do mundo, vive, bebe e tal, e que seja eterno enquanto dure, pois é mortal, posto que é chama. Nossa, até inspirado. Né? Próxima pergunta, vamos lá, pula. Ó, já tem, aqui, comentário da senhorita M. E tem comentário. Vamos os comentários, vai. O Igor... Não quero comentários depois, quando entrar na outra pergunta. O Igor fez pergunta aqui, Igor, já passei aqui para ele a tua pergunta. A Roberta, olha o telefone, alô. Você falou aqui comigo, Roberta? Minha mãe ligou. Não, foi o telefone que tocou. O telefone. A Rose, falei também, Águia, continuo gostando de homens mais velhos. É uma delícia. Roberta Machado, não importa a idade, o que importa é o prazer. Quanto mais velho e gostoso fica no sexo. É mesmo? Pra Roberta, quanto mais velho o homem, mais gostoso fica o sexo. Tá aí uma coisa que eu não posso falar. Eu acho que tem, assim, quanto mais experiente é um homem, quanto mais ele se observa, né, o prazer feminino, mais ele vai ter condições de dar prazer para outras mulheres, né? Então, assim, eu acho que a experiência é uma coisa legal. Mas eu acho que os meninos hoje, até essa questão do empoderamento feminino, da gente ter saído, ido pra rua, querer mais, isso também fez com que muitos homens começassem a prestar mais atenção no prazer feminino, no que as mulheres querem. Porque antigamente, a gente tá falando de idade, era muito fácil, né? O cara chegava e falava, tinha aquela coisa, o cara chegava aos 50 anos,
e trocava, né, digamos assim, a mulher por duas de 20. Só que as coisas agora mudaram. A mulher tá chegando aos 40 e 50 anos, linda, maravilhosa, gostosa, empoderada, então os homens estão tendo que correr atrás. Então, hoje, mesmo os mais jovens já estão se ligando que tem que prestar atenção no prazer da sua parceira e estão aí buscando, né, conhecimentos, táticas, brinquedos para dar mais prazer à parceira, né? Bom, Então, vê os comentários. peraí. Vê os comentários. A esse Roberta povo. falou, mas eu tô falando em cima do tema. Ah, sim, eu sei, mas eu só não Roberta- quero que você esqueça dos comentários para a gente entrar na Eu outra não pergunta. esqueci. Não. Roberta Machado, não importa a idade, o que importa é o prazer. Ah, não, isso eu já falei, quando mais velho eu sou. A senhorita M falou, tô com a Águia, vou fazer 37, meu namorado tem 52. Acho maravilhoso. Opa! Dos meus. Dos meus em termos de faixa de idade. Só. Oh, deixa eu ver aqui, mais comentários. A Subnatali disse que prefere homens mais velhos sempre. Ali ela, moçada. Só. Olha aí, coroada. O tio da Suquita, hoje em dia tá na moda, né? Antigamente era aquele, eles usavam o estereótipo do cara que tem depois dos 40, de 40 e 50, né? Tiozão. Eu sou tiozão, só que eu sou o tio do mal. Eu sou um tiozão malvado gostoso. Na verdade, assim, Malvado gostoso. embora na fantasia, né, tenha essa coisa de que o homem mais velho tem certos predicados, né? O que importa pra mim é um conjunto, porque às vezes o cara pode ser mais vou velho. Ficar com aquela roupinha, com um negócio assim, com a roupa por cima das costas. Mas o que importa é o conjunto da obra. Né? Essa camisa da Guinha foi pra Juiz de Fora semana passada, me trouxe essa camisa bonita. Trouxe 3 camisas. Trouxe uma camisa assim, tem uma cinza clara, e trouxe uma que um tom. Rosa, salmão. Não, rosa é. É salmão. O que tem? Salmão falar salmão é menos gay do que rosa. E por que rosa é gay? Pink é mais gay ainda. Viva, rosa viva. É lindo. E viva, rosa fica viva, bem pra você. Combina com a tua pele. Eu também acho. Próxima pergunta. Tá tudo. Respondeu. Não. Passou todos os comentários? Passei todos os comentários.